Olá, tudo bem com você? Estamos em mais um Encontro Entre Nós, um programa meu e seu, e com mais uma convidada, né, que está aqui esta noite, a nossa querida pastora Claudete. Seja bem-vinda. Amém. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, para falar das coisas do reino, né, que não tem nada melhor do que isso. Amém. Obrigada de coração. Amém. A gente veio hoje, né, falar sobre o Deus, né, o Deus do impossível, o Deus que faz milagres, né, o Deus que faz grandes coisas. Amém. E a gente tem trazido pessoas que têm um testemunho, né? Eu sei que a senhora tem um testemunho lindo para contar. Então eu digo para a senhora ficar à vontade. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho um filho, Samuel. Samuel. Tem 26 anos, já está casado, tem uma netinha. Que legal, Samuel. Uma benção. O Samuel tem uma história aí de milagre, né? Tem, o Samuel, ele é fruto do impossível de Deus na vida dele, né? Aquilo que o homem dizia para nós, né? Olha, não tem mais jeito, ele vai vegetar, ele vai ser um menino que vai tomar medicamentos controlados pro resto da vida. Isso para Deus foi banido, né? Então tudo aquilo que disseram de não, Deus ele entrou com providência e mudou a história, né, dele, né? Amém. Dois fatos, né, realmente marcaram assim, a nossa vida, onde nós podemos dizer assim, que o Deus que nós buscamos é o Deus do impossível. Jesus. O Deus impossível que ainda faz os dias de hoje, né? Com certeza, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Ele não muda. Amém. E aquilo que ele fazia no passado, os mesmos milagres, levantar paralítico, curar pessoas, ele continua fazendo hoje. Mas ele vai continuar fazendo se nós tivermos fé. Né? É através da nossa fé, da nossa confiança e é da nossa busca por ele, né? Pelo anseio de buscar a presença deste Deus na nossa vida, que é maravilhoso. Amém. Amém. Esse é o Deus impossível, né? Que a gente tanto fala, que a gente, às vezes, né, a gente fala como é que antigamente foram feitos tantos feitos, né? Que nem a história de Lázaro, a gente viu tantas histórias de cura. E como que hoje né? quase a gente não se vê, né? Porque pouco se fala, eu creio que existe, né? Mas existe, pouco se fala. Mas eu acho assim que falta um pouco de fé, né? Das pessoas. As pessoas, devido a tantas lutas, tantas dificuldades, e o nosso mundo está tão conturbado, eu vejo assim, né, como pastora, a gente que trabalha com pessoas e faz atendimento, a gente vê que as pessoas estão meio enfraquecidas na fé. Elas vão se enfraquecendo devido a situações, mas não é isso que o Senhor Jesus nos ensina, né? Ele diz que lá no livro de Romanos, que através da nossa fraqueza, Ele vai nos aperfeiçoar. Então, nós não podemos, eu estou fraca, eu vou desistir. Não, chega no Senhor, abre o coração, começa a clamar e diga, Senhor, eu estou fraca, mas a tua palavra diz que tu vais me aperfeiçoar, tu vais me renovar, tu vais me levantar e eu vou vencer no teu nome, sabe? E isso é fé. O que é fé? O que diz em Hebreus? Fé, né? É aquilo que nós não vemos, é o fio e fundamento daquilo que a gente não vê, mas a gente crê que vai acontecer. E a fé não é algo palpável, mas é algo que é visível, né? Sim. A gente vê as pessoas que conseguem ter uma fé inabalável e a gente vê também as pessoas que têm uma fé que é mais ou menos, depende do momento, né? Muitas vezes a maioria das pessoas querem ver para crer, né? E a fé verdadeira não, aquela que Jesus nos ensina, né? É o que ele disse para Tomé, né? Tem que crer para ver, não ver para quê? Para crer. E isso muitas vezes está acontecendo nos dias de hoje. Demais, é isso aí. As pessoas primeiro querem ver. Não, se acontecer na vida do fulano, eu vou crer. Se aconteceu na vida... Não, Deus vai fazer na tua. Mas depende da tua fé. E o Deus do impossível. O que é impossível? É aquilo que o homem não pode fazer por nós. Aquilo que a medicina não pode fazer. Aquilo que a ciência não pode fazer. Deus, Ele faz. Amém. Amém. É isso aí, então hoje vamos falar então do Deus do impossível. Amém. A senhora pode falar um pouquinho do testemunho, né? A senhora me fez um resumo ali sobre o seu filho, que é um testemunho de milagre, um testemunho de que Deus faz ainda nos dias de hoje. O Deus, né, que tem todo o poder e autoridade para curar, para libertar, para restaurar vidas. E a gente crê, né, que Ele tem feito isso nos dias de hoje. A gente crê que, né, que nós somos testemunhas Ele faz. de que Ele é poderoso. Eu sou testemunha de... Claro, a minha vida é um testemunho, as nossas vidas é um testemunho quando a gente crê em Jesus. Todos os dias Deus, só por fato de nós acordar de manhã já é um testemunho, né? Então, pra gente não alongar muito, né? Deixa eu ler um versículo aqui em nome de Jesus. Mateus, capítulo 19, versículo 26, diz assim: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível,
mas a Deus tudo é possível. Olha que coisa linda. Então, 2 fatos assim que marcaram a minha vida, né, que eu pude ver o impossível na minha vida. A história do meu filho, com 13 aninhos de idade. Ele começou com convulsões do nada e ele ficava roxo. Ele arroxava todinho. E ele começava a vomitar. E eu me lembro que eu e o meu esposo, a primeira vez que aconteceu, a gente não sabia o que fazer, a gente ficou desesperado. Levamos ele para o chuveiro, a gente deu um banho, saímos com um carro a 1000, né? Chegamos no hospital. E lá os médicos correram, né? Porque eles disseram que poderia ele ficar com o cérebro sem ar, né? Sem oxigênio. E lá fizeram todos os procedimentos e eu me lembro que eu não entrava na sala. Meu marido que entrava, eu tinha assim, não é que eu tinha medo, eu fui para os corredores clamar. Eu fui para o corredor clamar enquanto ele ficava lá com os médicos, sabe? E lá no corredor eu me lembro que eu clamei ao Senhor e disse assim, Senhor, Tu me deu ele perfeito. Eu não aceito ele ficar doente assim do nada, sem ter motivo. Por que isso, Senhor? Nos revela o que é, né? Tá. Daí ele ficou internado. No outro dia ele acordou, os médicos na madrugada disseram para nós assim, olha, amanhã, isso é a primeira vez, porque deu 7 vezes. Deu 7, para a gente resumir aqui, para não alongar muito, deu 7 convulsões neles. Então nessas 7 convulsões, teve histórias assim de médicos chegar em nós e dizer assim, ó, ele vai vegetar, ele não vai ser um menino que vai ter um intelecto normal, ele vai tomar remédios controlados a vida inteira. Uma mãe escuta isso, né? Ele vai usar fralda. Sim, ele seria uma criança, isso eu ouvi do pediatra, né? Ele, mãe, pai, se prepare. E eu naquele momento ali, no meu pensamento, eu falei, Senhor, tá amarrado. Eu não aceito isso na minha vida e nem na vida do meu filho. Ele nasceu perfeito e ele vai ser perfeito. E aí foi, né? Sucessão de exames. Fomos a Porto Alegre. Ele passou por uma ressonância lá magnética, passou uma noite toda, todo monitorado, para eles descobrirem qual é a causa das convulsões, porque não tinha causa. A medicina não conseguia achar, né? E a gente começou a orar, e eu me lembro que quando eu estava chegando perto, assim, das 7 vezes que a gente estava naquele vai e vem médico, e os médicos dizendo, olha, a gente não sabe o que vai fazer, eu entrei em oração, nós entramos em oração, vamos fazer um propósito com Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos jejuar. Hoje jejuamos, daí Deus tocou no nosso coração. Jejuar 40 dias. Jejuamos 40 dias em prol do Samuel. E aquilo foi cessando, sabe? Aquilo foi cessando. Então, aquilo que o homem não pôde fazer, aquilo que os médicos, né? Foi parando. E a gente usou todos os recursos, né? Mesmo financeiro, pagando particular, Unimed. Então, assim, ó, tudo que era para o homem fazer foi feito. Só que não resolveu. Então, tem coisas na nossa vida que é assim, e a gente tem que ter esse poder de discernimento. Quando o homem não puder fazer algo por nós, vamos deixar que Deus, o Deus do impossível, ele vai agir. Aleluia. Aquilo que é impossível ao homem, será possível a Deus, né? E dali para frente, depois das 7 vezes que a gente fez os últimos exames, e o doutor disse assim, olha, depois do nosso propósito com Deus, o jejum, nós levamos no pediatra, daí pela última vez lá em Porto Alegre, e disse assim, Samuel está muito bem. Nós voltamos de lá assim, glorificando a Deus, sabe? E ele disse assim, agora nós vamos de pouco a pouco tirar os medicamentos, mas eu sabia que não era mais os medicamentos. A gente sabia que não era mais os medicamentos, mas a gente também tem que ter prudência, né? Tem que ir de acordo também com os médicos, não vai também, né, tirar de vez o medicamento. Não, a gente vai com obediência. Então a gente foi aos poucos, fomos tirando os medicamentos e nunca mais o Samuel hoje está com 26 anos, saudável, abençoado, uma família. E tudo que aqueles médicos disseram que ele ia vegetar, nada disso, porque o nosso Deus é o Deus do possível. Aquilo que o homem não pôde fazer por ele, Deus ele fez. Né? Isso que a senhora falou sobre ter né, discernimento. Muitas vezes, né, a pessoa ela corre para um lado, corre para o outro e não para pensar, não, agora é só em Deus. Só em Deus. Né? Às vezes a gente não tem esse discernimento. E era algo espiritual. Não era algo para médico resolver.
Então, muitas vezes, né, até para você que está nos assistindo aí, ó, eu quero dizer isso para você. Eu tenho vivido isso, presenciado isso, né, onde eu congrego, lá onde a gente é com a igreja, lá com o povo. Às vezes as pessoas veem a gente, eu estou passando por isso, daqui a pouco tu vai orar, Deus mostra. Não é para o homem, é espiritual. É espiritual. E quando a gente entra na área espiritual, entra, né, na é uma busca batalha. por Deus, entra, né, porque tem uma raiz, né? A gente tem uma raiz, tem que ir lá na raiz. Isso aí. Trazer a cura. Isso aí. E Deus, ele entra lá naquela raiz, né? Que nem aconteceu, né? Só nos médicos. Os médicos não achavam, porque eles não sabiam a raiz. Mas o Deus do impossível, ele sabe todas as coisas, né? Das nossas vidas. Então não tem nada oculto, nada escondido diante dele. Então, quando nós nos propomos, Senhor, eu creio que tu vais nos mostrar onde está o mal. E era espiritual. Deus nos mostrou, sabe? E dali então, depois do jejum, aquilo foi repreendido para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. A senhora tem mais um testemunho também? Tem mais, são muitos, né? Aleluia. Aquele que crê em Deus vive, né? Amém. A palavra do Senhor diz que o justo vive pela fé. Então, aquele que verdadeiramente crê em Deus é uma sucessão de testemunhos, sim. E o testemunho é bom que edifica, né? Às vezes a pessoa está em casa passando por essa situação, né? De alguma enfermidade, de algum filho doente, alguém... E às vezes, né, correu para tudo que é lado. Existe um socorro, né? Tu pode correr. Existe o socorro que é o nosso Senhor Jesus, né? Assim como foi o caso do filho da pastora, que hoje está aí, né, com 26 anos, com sua família ali, servindo ao Senhor, né? E passaram-se todo esse tempo. E o Senhor prometeu que tinha cura, e a cura foi instantânea, né? Para ele e para o resto da vida, a gente crê nisso. Foi. Se você está em casa, tem algum problema assim, corra para o Senhor, sabe? Deus pode Porque aquilo fazer. que Deus faz, Ele jamais vai tirar. Amém. Se Ele te der a cura, a tua cura é para sempre, né? Mas vai depender da tua fé, da tua posição diante dele, né? Da tua busca. Porque às vezes no meio do caos a gente acaba ficando até com medo, né? De tomar alguma decisão, de correr para algum lado. Mas o nosso socorro é do Senhor, né? O nosso socorro é Ele. Em meio a tanto caos, né, que acontece na nossa vida, o nosso socorro, a nossa busca é no Senhor. Nós temos que procurar o caminho, né? Tanto que a palavra diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai à paz senão por mim. Então, o único caminho que vai nos levar a viver a plenitude dele aqui nesta terra, enquanto nós estivermos aqui, como diz lá em Isaías, né, capítulo 1, versículo 9, aquele que me ouvir e me obedecer, comereis o melhor desta terra. Né? Aí às vezes eu digo lá, gente, comer aqui não é somente o alimento que o Senhor está falando aqui, não, é o espiritual. Nós vamos viver o melhor de Deus. Mas daí talvez você diga assim, mas eu vou viver o melhor de Deus no meio dessa guerra que está este mundo aí. Se nós tivermos Deus na nossa vida, nós vamos passar pelas provas, dando glória a Deus. Sabe? Pode se levantar o vento que for. Não é que não terá prova, né? Não, vamos ter sempre. A gente vai passar por aflição, vai passar por sempre momentos difíceis, mas o nosso socorro é o Senhor. E o que vai nos diferenciar disso tudo é a nossa raiz. Onde nós estamos plantados e onde nós estamos enraizados, né? Que é em Jesus Cristo. É Ele. Glória a Deus. Vamos para o segundo testemunho? Vamos lá então. Esse outro testemunho também, né? Foi impactante, assim, me marcou muito porque eu vivi momentos muito tensos com a pandemia, né? Quando deu aquela pandemia. Quando estava chegando perto, assim, do final da pandemia, nós achamos assim, não, glória a Deus, né? Se livramos do Covid, né? Em nós não vai pegar, né? Mas Deus, ele tem um propósito em tudo. Por isso que eu sempre digo, né? Nunca devemos, assim, nos desesperar ou muitas vezes questionar o porquê que aconteceu isso na minha vida. Deus, ele sabe o porquê e Deus tem um propósito em tudo. E quando ele quer mostrar o impossível dele na nossa vida, muitas vezes ele vai permitir nós passar por vale da sombra da morte, para a gente entender que ele é Deus e que ele faz maravilhas na vida daquele que crê, né? Então, a primeira a pegar Covid lá em casa foi eu. E eu estou aqui por um milagre. Porque o médico que me atendeu, ele disse para uma pessoa conhecida, disse assim, eu acho que ela não passa dessa noite, de tão mal que eu estava. Meus pulmões totalmente comprometidos, né? E ele me deu medicamentos, eu me lembro que ele me deu medicamentos, fui para casa, tomei mal. E no terceiro dia, ele disse assim, tu volta aqui, que eu quero te ver. No terceiro dia eu estava lá, e ele olhou para mim e disse assim, o que tu está fazendo aqui? Apavorado.
porque eu estava rindo, eu estava sorrindo, porque eu sou uma pessoa que gosta de sorrir, né? Eu disse, doutor, eu tô muito bem. Ele, o jeito que tu chegou aqui, tu tá desse jeito. Então, quer dizer, em 3 dias o Covid não teve poder no meu corpo. Ele teve que bater em retirada, mas saiu. E depois, então, veio a luta, né? Foi só né? Aí meu esposo caiu, como Deus faz as coisas, né? Deus sabia o que iria acontecer. Ele ia cair e precisava de mim. E eu não poderia estar também, né, enferma. Eu tinha que estar bem restaurada, fortalecida para suportar o que eu iria passar, né? E ele caiu com o Covid. Só que o Covid dele foi avassalador, né? Parou no hospital. Aí ele passou por aquele processo do tratamento do Covid, né, na ala do Covid. Só que passou o tratamento do Covid e ele cada vez regredia mais, cada vez piorava mais, cada vez, né, ficava mal. E daí deu complicação com a diabetes. Aí foi meu Deus, sabe? E teve um dia que o médico chegou em mim e disse assim, olha, eu tenho uma coisa, 2 médicos. Veio um, me deu o diagnóstico, e depois, eram vários médicos atendendo, né? E os 2 me deram o mesmo diagnóstico. Ele vai precisar de 16 litros de oxigênio e assim, ó, prepara porque a gente não sabe se ele sobreviverá. Tu ouvi isso de 2 médicos. 2 médicos. Ele não vai sobreviver, porque ele está muito mal. E a diabetes dele, o aparelhinho que verifica, nem marcava mais, que estava acima de 500 já. Não. E sempre não baixava. E eles faziam de tudo para a diabetes baixar, né, para controlar, né, e nada. Eu sei que daquele dia eu fui embora para casa, nem o carro eu achei, sabe, quando sai flutuando assim, com uma notícia. Falei, Senhor, onde está meu carro, pai? Eu preciso pegar meu carro. Entrei no carro, fui embora. Porque a gente fica, querendo ou não, a gente é humano, né? Que tem momentos que tu te abala. E eu fui para casa e eu me lembro que naquela noite, na madrugada, eu levantei e comecei a clamar por ele lá no hospital, né? E clamar a Deus é falar com ele, é abrir o teu coração, né? Às vezes as pessoas dizem assim, tem que falar com Deus, com palavras bonitas. Não, Jesus, ele quer o teu coração. E eu clamava ao Senhor, eu falei, Senhor, não leva ele ainda. E eu chorava, eu me lembro que eu me derramava na presença, eu me derramei diante do Senhor, eu disse, Senhor, não leva ele ainda, eu não posso ficar sozinha, sabe? Ele é o meu braço direito, ele é a bênção na minha vida. Eu sei que um dia, né, nós vamos partir, mas neste momento, deixa ele, deixa ele aqui, Senhor. E no outro dia, então, eu ansiosa, né, receber, porque a gente não podia visitar, né, recebendo eles ligavam pra gente daí para dar a notícia, né. E foi, cada dia ele foi melhorando. Aí com 15 dias o médico pegou e liberou ele, mandou ele para casa. Veio sim, debilitado, porque emagreceu muito, perdeu as forças, mas o impossível de Deus aconteceu, que trouxe ele à vida de novo, né? Restaurou de novo, né? Hoje está aí trabalhando a 1000 pelo Brasil, né, irmão? E assim é a vida daquele que crê em Jesus, né? Aquilo que o homem não pode fazer, estava dentro de um hospital, no meio de toda, os médicos vêm e dizem assim, ele vai ter que passar por isso, mas nós não vamos dar garantia de vida para ele. Ou seja, o homem ali estava diagnosticando, que não tinha mais jeito. Mas o Deus que eu clamei, né, deixa eu que vou entrar agora. Né? Eu vou entrar com o impossível, que é aquilo que o homem e as pessoas não podem fazer por nós. Glória a Deus. Então, esses 2 testemunhos assim marcaram a minha vida, né? Dentre tantos, senão nós vamos ficar aqui, vamos entrar à noite, né? Madrugada falando, mas essa é a vida daquele que busca Jesus. Deus, ele faz sim milagres na nossa vida. É só crer e buscar de todo o coração, né? Amém. Eu sempre digo, Deus nos quer 100%. Né? Às vezes as pessoas, né, ficam, não, só um pouquinho. Morninho, mas né? eu vou. Não, mas quando precisar eu vou na igreja. Não, mas quando tiver Não. Deus, ele nos quer sempre, o Pai que é o Filho sempre pertinho dele nos seus braços, né? Acho que essa é a diferença, né? Reconhecer Deus como Pai. Sim. Não como aquele Senhor que está lá nas alturas, sentado no... A gente entende que ele está lá sentado no seu alto sublime trono, mas a gente entende que ele é o nosso Pai que está com a gente todos os dias. Todos os dias. E quando alguém... E um pai, né?
quando a mãe tem o sentimento, mas também o pai, a gente vê que os filhos, ele tem uma... Quando o pai chega em casa, é aquela alegria, né? Que o pai fica o dia inteiro na rua, chega em casa, e o filho, ele tem esse cuidado de correr pro braço do pai, é isso que o Senhor quer de nós, né? Isso que Deus quer Essa de nós, paternidade. que a gente venha viver Ele, né? O que é ser cristão? É viver Cristo, né? É viver a plenitude dele na nossa vida, é ter Ele como nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos guia, aquele que nos cuida, né? Pela manhã, levantar, já entregar a vida, entregar o serviço, o trabalho, a correria do dia a dia na presença do Senhor, e chega à noite assim, tu respira, obrigado, Senhor, até aqui tu me ajudou. Amém. Não é maravilhoso? Amém. E aí essa pandemia que veio para também ter muito despertamento, né? De nós entender que nós só estamos vivos porque o Senhor porque permitiu. o Senhor quer. Porque foi assim muito Muitos avassalador, foram. né? Foi muito difícil. Então eu creio assim, ó, que nem no meu esposo, né? Deus ainda tem plano na vida dele. Porque pelo homem não era mais para ele estar aqui, né? E eu acho que ele olhou para mim, viu o meu clamor e disse, Senhor, eu não posso ficar sozinha ainda, né? Não quero ficar sozinha. Né? Deixa ele mais, né? Deixa ele, vou levar nós dois. Né? Em nome de Jesus. Só volta. Amém. Amém. Mas é isso aí, gente. É bom viver aquilo que Deus tem na nossa vida. E Ele é o Deus do impossível, sim. E às vezes as pessoas duvidam, mas a dúvida faz com que a gente perca os milagres. Tanto que Jesus disse, né? Aquele povo, não sejam incrédulos. Não sejam incrédulos. Então, como o Senhor falou também, né, para Marta, né, quando Lázaro estava morto. Marta, crê somente e tu verás a minha glória. Então, o segredo de tudo na nossa vida é crer, é confiar que Ele faz o impossível. Lázaro estava morto, né? Algo impossível diante dos homens, né? Morreu, já estava 4 dias lá, entrando em decomposição, pronto. Mas o Senhor Jesus veio e fez o impossível que ninguém poderia fazer. Né? Ressuscitou e trouxe Lázaro novamente à vida e ao convívio da sua família. Aleluia. E Deus permitiu o Senhor permitiu esses 4 dias, né? Porque pela lei é só depois dos 4 dias, né, do povo, pela lei é só depois dos 4 dias que verdadeiramente ele estava morto. Então, assim, Jesus veio na hora certa, no momento certo, né? Porque se ele fosse no terceiro, o povo ia dizer, não, ele não estava morto, né? Ali Jesus só falou uma palavra e não foi uma ressuscitação. Mas quando chegou no 4º dia, que Deus permitiu, né? Depois do 4º dia, para te mostrar que eu sou o Senhor da tua vida. Às vezes Deus permite nós chegar lá no limite, né? Chega a passar tantas coisas para mostrar que Ele é o Deus impossível. E muitas vezes assim, ó, eu sempre tenho dito assim, ó, muitas vezes a gente quer ditar regras para Deus. Marta e Maria dizem, oh Jesus, como? Ele já está morto, tu já chegou atrasado. Não, eu não cheguei atrasado. Eu cheguei na hora certa. Deus, Ele chega na hora certa na nossa vida. Só que esse tempo de espera que Ele muitas vezes faz nos esperar, Ele está provando a nossa fé, né? Ele está provando. Está provando se nós estamos ali realmente buscando Ele de coração, se é realmente aquilo que nós queremos. Então é aquele processo, é um processo, né? Todo aquele que passa, que suporta o processo, ele alcança a vitória. Aleluia. E os processos são muito difíceis, né? Glória a Deus, Deus está trazendo palavra assim, o é muito bom. Porque o processo dói. Imagina tu saber que tu não vê o propósito, mas tipo assim, tu sabe que tu vai chegar. Mas o processo até tu chegar no propósito. Aí vem a questão da fé. Aleluia. Tu tem que passar pelo propósito com a tua fé. O que é fé? É tu enxergar lá na frente. Não, mas vai acontecer. Não, mas está doendo, mas está muito difícil. Não, mas vai acontecer. Meu esposo lá no hospital, o médico dizendo, olha, ele vai ter que tomar mais não sei quantos litros de oxigênio, só que a gente não tem, não posso dizer, não tem sobrevivência. Daí tu vai ficando, não Senhor, mas eu creio que ele vai se levantar nessa cama. Eu creio, Deus. Isso é fé. Sabe? Isso é fé. Isso é fé num Deus que tu sabe que Ele faz. Né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. E assim, meu filho também, né? Hoje, pelos médicos, ele estava em cima de uma cama, né? Vegetando, vivendo, meu Deus, usando fralda. Eu falei, Senhor, não. Isso é fé também, sabe? E tu tem que te determinar. Tu tem que ser determinado. Tu não pode te abater diante das guerras que vêm das lutas.
Eu posso dizer para você aí em casa, ó, se eu me abatesse com tudo que aconteceu na minha vida, não foi só esses 2 fatos, tem muito mais, gente, eu não estaria nem pregando mais o nome do Senhor. Mas Jesus, ele faz isso. Para quê? Para nos fortalecer, para nos colocar em pé, né? E é para a gente nos fortalecer mais e mais. E cada luta, ele nos faz mais forte. E sai daquela guerra assim, ó, soldado mais fortalecido. Em nome de Jesus, nada te derruba. Glória a Deus, né? Você que está passando em casa por um processo, né? Pelo processo do propósito. Entenda que o processo, ele é necessário para que Deus te prepare para chegar no teu propósito. Se você não tiver esse processo, você não vai estar pronto para o propósito, né? Porque a gente vê as pessoas querendo chegar no propósito sem querer passar pelo processo. Mas o Senhor, ele sabe de tudo. O Senhor, ele está contigo, o Senhor, ele caminha contigo, o Senhor, ele está te fortalecendo, né? Que nem disse a pastora Claudete, sem passar pelo vale da sombra da morte, né? Eu estarei contigo. Então, o vale, nós vamos passar, quer dizer que a gente vai passar por esse vale, a gente vai passar por esses momentos difíceis. Mas em todos eles o Senhor, ele é conosco. Em todos os momentos difíceis que nós passamos, o Senhor, ele caminha ao nosso lado, ele não nos deixa parar. Então o Senhor, ele é contigo, o Senhor, ele é a tua força, o Senhor é a tua fortaleza. Mesmo em dias difíceis, creia que o Senhor, ele é teu Deus. Ele permanece contigo. E clama, né? Como essa buscar o Senhor. Eu quero que a pastora Claudete fale para o pessoal que está em casa, né? Depois de tanto testemunho lindo, de tanta fé renovada, eu creio nisso. Fala com o pessoal de casa. Fica à vontade para falar, fazer uma oração, conversar, falar alguma coisa então, a respeito da fé. É isso, né, gente? A nossa vida, ela tem que ser em cima da nossa fé. A fé do Senhor Jesus. E é tão fácil, né? Às vezes as pessoas acham tão difícil. Mas crê, né? Às vezes crê numa palavra, muitas vezes negativa, uma pessoa lá fora. Crê no outro. Não. E por que não crê em Deus? Né? Um Deus do impossível, que faz tudo na nossa vida com tanto amor, com tanto carinho, mesmo a gente muitas vezes sem merecer, e Ele faz por causa da misericórdia dEle, que Ele tem tudo por nós, né? E a palavra do Senhor diz que a misericórdia dEle dura para sempre, é renovada todos os dias. Então, é isso aí, gente, amém? Vamos orar, vamos colocar na presença do Senhor. E você que tem algo impossível na tua vida, quem sabe você tem buscado soluções e até o momento de hoje você não tem encontrado. É o momento agora de você fechar os olhos aqui conosco, unir a nossa fé, independente de religião, não importa que religião você busque, você vá. Não, neste momento aqui nós não estamos mostrando placa nem religião, nós estamos mostrando Cristo, o poder daquele que Deus do impossível. Amém? Querido Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós queremos neste momento, Pai, colocar cada ouvinte, Senhor, cada telespectador, Senhor, que neste momento está nos assistindo. E quem sabe neste momento, Pai, tem pessoas, Senhor, passando por situações, Deus, impossíveis a eles, impossível à medicina, impossível ao homem, Pai, à ciência, mas nós sabemos que na Tua palavra, Pai, Tu diz que Tu és o Deus do impossível, e todo aquele que crê, Senhor, será, Pai amado, abençoado, viverá os Teus milagres, ó Pai, e que nós temos que somente crer e confiar que nós veremos a Tua glória. Então faça os Teus filhos, Senhor, ser abençoado, libera, Pai, o Teu poder, libera o milagre, libera, Senhor, o milagre do impossível na vida desta pessoa, Pai, seja algo, Deus querido, na justiça familiar, emocional, Pai, seja algo espiritual, oh Deus, Tu conheces todos os corações, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós já Te agradecemos e obrigada por ser o nosso Deus, o Deus do impossível. Amém? Glória e a Deus. amém, Jesus. Aleluia. A Deus. Amém. O Deus do impossível, Ele faz milagres. Amém. Que a senhora continue dando testemunhos, continue, Deus, né, fazendo mais e mais testemunhos sobre essa vida. E que você continue sendo essa boca de Deus, né? Porque eu e a pastora Claudete com a boca de Deus, né? Alguém que tá ali sempre, né, na posição, fortalecendo vidas, que Deus continue lhe usando com graça, sabedoria, poder e autoridade. Em nome de Jesus. Obrigada por ter vindo. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Obrigada mais uma vez, que Deus te abençoe. Amém. E vamos aumentar essa meia hora aí também. Amém. Vamos clamar pro Deus do impossível aí. Vai suprir na tua vida, vai prover. Vamos fazer um programa de 1 hora aí. Amém. Deus abençoe a sua vida, você que está em casa. Até a próxima semana. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Fico na paz.